Chegamos ao nosso último dia. Finalizando nosso percurso. Graças a Deus, o Senhor trabalhou muitas coisas, está trabalhando. Eu fiquei muito feliz agora de manhã com o louvor que tivemos. Como o Espírito Santo é, preparando para tudo o que a gente vai falar agora. Falando da suficiência de Cristo, falando de mais perto quero estar. Queridos, quero começar já com o texto. Efésios 6:10. Vou voltar. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo começa esse relato da armadura de Deus falando essa frase. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, não é na nossa força. Não é na nossa força. É na força do Senhor. É na armadura dele. É usando as armas espirituais que nós vamos caminhar nessa terra. Caminhar felizes. Caminhar plenos. Entendendo o propósito de Deus e os caminhos que Ele tem para nós. Queridos, quero dizer que eu estou com uma gratidão enorme ao Senhor por tudo que a gente viu nesses dias. Meu coração está cheio de alegria, cheio de gratidão pelo que o Senhor fez no nosso meio. Estou muito feliz. Todos os testemunhos que os irmãos vieram falar para mim, todos os testemunhos que eu ouvi aqui na frente, tudo que o Senhor está fazendo, queridos, isso é tremendo. A obra do Espírito Santo agindo no nosso meio. A presença do Senhor entre nós. Isso é demais, queridos. Isso é tremendo. E eu agradeço muito a vocês por vocês me suportarem esses dias. Os gritos, às vezes, falando meio alto, incomodando o ouvido. Eu sou grato a vocês. Vocês foram suporte para mim, para aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração para entregar. Vocês me amaram, começando pelos pastores e todos os irmãos. Muito obrigado, de coração, viu? Vocês são lindos. Queridos, antes de seguir, o Espírito Santo me acordou de madrugada para puxar minha orelha, porque faltou um detalhezinho na palavra de ontem. Então eu vou falar só um detalhe de ontem, tá bom? Antes da gente caminhar para frente. Porque ontem eu acabei me enrolando. Essa foi a verdade. Tem um detalhezinho, queridos, que eu preciso falar. Está no texto de Hebreus 12:15. Um detalhe que atrapalha demais a nossa vida com Deus, a nossa vida com os irmãos e a nossa mente. Algo que corrói nossos relacionamentos. Nossa vida nos dá tristeza. Olha o que o escritor fala. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês. Pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Queridos, quero falar sobre amargura. Amargura é um problema que atrapalha a vida espiritual da igreja. E é um problema que está onde? No nosso coração, na nossa mente. Alguém faz algo contra outra pessoa, machuca aquela pessoa, e aquela pessoa fica remoendo aqui. Fica remoendo. E aquilo vai criando o quê? Vai criando raiz. Vai criando raiz no coração daquela pessoa, que vai crescendo. Vai crescendo, a pessoa fica triste, ela não consegue mais ouvir de Deus. Ela não consegue crescer. E ela começa a fazer o quê? Ela começa a contaminar os outros.
ela começa a falar para o irmão: aquele irmão me machucou, aquele irmão fez isso comigo, aquele irmão é ruim, aquele irmão não presta. E ela vai contaminando. E ela vai contaminando. E aquela amargura vai crescendo. E aí está todo mundo contaminado. Está uma discussão, está um problema. O impacto negativo da amargura é muito grande. Ela causa perturbação mental e contamina os que estão ao redor. São muitas situações que podem levar à amargura, mas geralmente é um trauma. Trauma. Alguém que te machucou. Um trauma pode ser, às vezes, seu pai, pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um filho, pode ser um amigo que te traiu, pode ser um monte de coisa, pode causar amargura e contaminar, perturbar. O dano na vida da igreja é enorme se não tratado. Mas acreditem, tem uma solução para a amargura. Vocês sabem o que é? Uma palavrinha simples. Perdão. Perdão. Jesus mandou a gente perdoar? Mandou? Jesus foi seríssimo a respeito do perdão. Jesus falou que se não perdoarmos, não seremos perdoados. Será que isso é sério? Jesus foi muito sério com o perdão. E ele não fala, se a pessoa se reconciliar com você, aí você vai perdoar. Jesus não fala isso. Jesus fala para você perdoar. O exemplo que eu tenho é de um texto, eu não vou ler. Não vou ler porque ele é longo, mas se vocês quiserem anotar, está em Mateus 18, 23 a 35. É o texto do devedor incompassivo. Se não me engano, é esse o título. É uma história que Jesus conta. Para resumir a história, uma pessoa tinha uma dívida impagável. E o rei perdoou aquela dívida impagável. Aí uma outra pessoa tem uma dívida pequena com ele. E ele não perdoa aquela dívida pequena que aquela pessoa tem com ele. Tá? E aí o rei fica sabendo que ele não perdoou. Como ele não perdoou, ele foi para a prisão. E aí ele vai ter que pagar pela dívida imperdoável que ele até pagar a dívida toda. Para a dívida que ele não conseguia pagar. Jesus fala assim, sobre perdão. Lucas 17, 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aqui está até falando que estou arrependido. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Se o irmão pecar contra você 7 vezes em um dia e voltar para você, estou arrependido. E você tem que perdoar. Vai mais longe. Mateus 18, 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus responde, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse é o mandamento de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que perdão é uma bênção. Perdão é uma bênção. Perdão não tira o problema da outra pessoa. A outra pessoa fez o mal contra você. Aquela consequência daquela pessoa, ela vai ter que assumir aquela consequência. Deus vai fazer ela assumir aquela consequência. Mas quando você perdoa, sabe quem que é recompensado? Você mesmo. O seu coração é limpo na hora. Você perdoou, você não tem nada naquela pessoa. O que estava no teu coração, acabou. Você pode se encontrar com aquela pessoa ainda vai ter que reconciliar com o problema que ela criou. Aquilo é problema dela. Mas agora, no seu coração, você está resolvido. Aquela ofensa, aquele trauma acabou. Não tem amargura mais para você. Você está tranquilo. Você fala, Senhor, eu perdoo, faça o que eu tiver que fazer com essa pessoa. O que eu puder para abençoar essa pessoa, eu vou abençoar.
O Senhor manda a gente amar os inimigos. Se uma pessoa que te causou mal se torna um inimigo seu, você tem que amar essa pessoa. Então você vai abençoar ela, você vai orar por ela, você vai ministrar. Mas não existe mais amargura no seu coração. Você está livre. A sua mente está limpa. E o Senhor continua a fluir através da sua vida. O Senhor continua a te abençoar. E os seus pecados estão perdoados, o que é o melhor de tudo. O meu pecado está perdoado. Não tenho dívida com o Senhor. Amém? Era isso, queridos. Graças a Deus. Finalizando. Queridos, eu quero já trazer uma profecia para todos aqui. Deus tem um presente para você hoje. Deus tem um presente para você. Não se preocupe com o almoço, tá? Talvez a gente pode atrasar um pouquinho, mas o Senhor tem um presente. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder é de quem? É de Deus, não é nosso. Então eu vou ler 2 Coríntios 12, 9, antes da gente entrar. Porque esse texto é muito bom e o Castilhas cantou uma música sobre isso. Mas ele respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. A maior realidade espiritual é que a força de Deus atua na nossa fraqueza. Quando somos fracos, é que somos fortes. Quando estamos na dificuldade, quando acabou a nossa força, quando não aguentamos mais, a força do Senhor atua na sua vida. O caminho é nos humilharmos, lançar fora o orgulho de acharmos que somos algo, ou podemos fazer qualquer coisa sem a completa submissão a Deus. Assim veremos a força de Deus agindo sobre nós e a favor de nós. Efésios 6,17. Então agora vamos chegar ao final desse capítulo, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, agora a gente chegou nas armas de ataque. A gente falou até agora em armas de defesa. Correto? Armas para nos defender, para caminharmos, para sermos ágeis, com cinto. Mas nenhuma vez a gente falou de atacar. Nenhuma vez. Agora a gente vai falar das armas de ataque. E eu já aviso que não é uma só. Não é só a espada. Tá? Falando que ele segue, ele não bota mais uma comparação. Mas eu acredito, de acordo com o Espírito Santo que soprou no meu coração, nós temos 3 armas de ataque. 3 armas de ataque. Qual é a primeira? A espada, que é a palavra de Deus. Sua lei, seus mandamentos, seus decretos, todas as ordenanças claras para andarmos da maneira que o agrada. Mas o soldado romano, além da espada, ele tinha uma lança. O soldado romano, além da espada, tinha uma lança. Lança serve para quê?
gente jogar longe, não é isso? Vamos voltar ao texto. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A lança é o quê? A oração. A oração é uma arma do cristão. A oração é uma lança. Você pode orar por alguém que está lá na África e Deus vai ouvir a sua oração. Não vai ouvir? Alguém aqui já sentiu o desejo no coração de orar por alguém? Para de tudo e vai orar por alguém. Você está jogando uma lança no diabo que está aí atacando o seu irmão. O Senhor está fazendo isso. Mas a gente tem a terceira arma. Que é um pouquinho de viagem. Mas realmente é algo do Senhor, do Espírito Santo, que faz a gente usar a espada com maestria e a lança na hora certa. E na hora que o inimigo ataca, você usa o escudo. E na hora que você se movimenta como se você fosse uma Matrix. O que me vem na mente, quer dizer, é aquele filme mesmo de Matrix. O Neo sentado assim, não sabia nada, sentado na cadeira e começa a tremer e de repente ele aprende a lutar com o Kung Fu. Aí ele faz assim. Aí tudo quanto é ataque, ele se desfaz. O que é essa habilidade suprema para manejar a espada e a lança de uma forma maestral? A ação do Espírito Santo na nossa vida. A ação do Espírito nos dirigindo, conduzindo cada passo. Agora você para e você ora. Agora você vai usar esse texto com esse irmão. Agora você vai abraçar o seu irmão e falar que eu amo ele. O Espírito Santo vai conduzindo a gente. Concorda comigo? Essa habilidade suprema, que a gente não sabe nada, mas de repente vira um mestre Kung Fu e faz tudo. Queridos, eu vou falar um pouquinho dessas três armas, tá? Vamos começar pela espada da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus está onde? Tudo que Deus falou está onde? Na Bíblia. Tudo que o Senhor falou, todos os seus mandamentos, todos os seus decretos, todas as leis, todas as orientações, toda a direção para a sua vida, está onde? Na Bíblia. Acredite se quiser, tudo. Até se você deve fazer uma coisa ou outra, está na Bíblia. Deus consegue te direcionar seus passos na Bíblia. Usando o Espírito Santo, como eu falei. Usando o Espírito Santo, Deus vai te direcionando, né? Vira e mexe tem aquele testemunho, seu irmão abre a Bíblia de um jeito e vem com o dedinho assim, pô, e para e de repente Deus fala uma coisa. Às vezes ele age na cabeça também. Salmos 119, 8, 9. A sua palavra, ó Senhor, permanece para sempre, firmada no céu. Josué 1:8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Tudo que fizer, já falei, prosperar espiritualmente. Já falei para você, falei. O Senhor está falando, prosperar espiritualmente. Obviamente que as bênçãos do Senhor vai conduzindo aquilo que o Senhor tem para nós aqui na terra. O Senhor tem para cada um de nós. Mas essa prosperidade aqui no Senhor é espiritual. Jeremias 15, 16. Texto conhecido nosso. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia, queridos. Colossenses 3,16.
que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Sabedoria de quem? Sabedoria de Deus. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A palavra é importante para a gente? A palavra tem toda a direção para a sua vida. Você acredita nisso? Toda a direção, em qualquer momento que você tiver, em qualquer lugar, em qualquer enrascada, o Senhor vai usar a palavra dele. Foi assim com Jesus. Todo lugar, toda vez que um fariseu vinha interrogar, toda vez que Satanás o pegou, o que Jesus usava? A palavra. O conhecimento da palavra conduzia Jesus para ele fugir de cada armadilha dos fariseus, de todos que o interrogavam, de todos que queriam pegá-lo. Amém? Vai ser assim com você. Queridos, quero falar um detalhezinho da Bíblia. Você sabe quanto tempo demorou para a Bíblia ser escrita? Alguém sabe? 12. Ó, João chutou 12. Foram 1.500 anos. 1.500 anos até a Bíblia se completar. São quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Quantas pessoas escreveram? 40 autores. A Bíblia tem 40 autores. 66 livros e 39 no Antigo Testamento. Interessante que são 40 autores totalmente diferentes um do outro. Estilos de vida totalmente diferentes. Eles são de continentes diferentes. 3 continentes diferentes os autores escreveram a Bíblia. E ela foi escrita em 3 línguas diferentes. Hebraico, aramaico e grego. Culturas diferentes. As pessoas que escreveram a Bíblia eram homens de culturas diferentes, criações diferentes, mas toda a Bíblia ela foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, queridos. Independente de onde a pessoa estava. A Bíblia foi escrita por uma pessoa, cada uma pessoa diferente da outra, não é isso? Mas todos falaram a mesma coisa. Como é que pode? Todos falaram a mesma coisa. Isaías era um profeta. Esdras era um sacerdote. Mateus era um coletor de impostos. João era um pescador. Paulo era um fariseu e depois fabricante de tendas. Moisés era um pastor de ovelhas. E aí por diante. A gente vai ficar aqui falando de cada um, vai ver que cada um tem uma história, família, continente, língua diferente. Você sabe quantas profecias Jesus cumpriu? Vocês têm noção? Jesus cumpriu alguma profecia? Jesus cumpriu profecia. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. 300 profecias foram cumpridas, 312, para ser exato, foram cumpridas por Jesus. E cada uma dessas profecias foi falada por um, estava em um lugar, o outro estava em outro lugar, um falou 500 anos antes, o outro falou 200 anos depois, cada um no canto falando uma profecia diferente que aconteceria com Jesus. E Jesus cumpriu todas. Vocês creem nisso? Amém. Sabia, queridos, que teve um matemático que foi fazer a probabilidade de um homem cumprir essas profecias que Jesus cumpriu? Teve um matemático, um americano. E ele publicou na revista Science Speaks, na década de 60. O nome desse matemático é Peter Stoner. Ele era um especialista em probabilidade. Ele reuniu alunos, acho que tinha mais de 500 alunos da faculdade, e ele pegou 8 profecias. Ele escolheu 8 profecias diferentes. Por exemplo, Jesus vai nascer em Belém. Jesus vai ser Maria, Mora Virgem. Jesus vai ser crucificado. Pegou algumas, 8, escolheu 8 dessas profecias.
e falou: qual é a probabilidade de um homem cumprir 8 profecias dessa forma? Stoner diz que usarmos nós descobrimos que a possibilidade de um único homem ter vivido antes da presente época e ter cumprido plenamente todas as 8 profecias é da ordem de 10 elevado a 17. 10 elevado a 17 é a chance de um homem cumprir essas 8 profecias. Que número é esse? Porque dá para entender, né? 10 a 17 é o quê? É muito, é pouco. Para ele explicar para as pessoas, ele fala o seguinte: para ajudar a compreender, ele ilustra assim, ó. Se nós tivéssemos 10 a elevado 17 moedas de meio dólar e as espalhássemos pelo território do Texas, você sabe onde é o Texas? É um território grande, é um estado grande dos Estados Unidos. Se ele espalhasse 10 elevado a 17 moedas de dólar no Texas, eles cobririam toda a face do estado numa altura de 70 centímetros. Ele cobre toda o Texas numa altura de 70 centímetros com essas moedas de meio dólar. E aí ele fala: agora você vai marcar uma dessas moedas, você vai agitar todas essas moedas, você vai pegar uma pessoa e diga para ela que ela pode ficar com todas aquelas moedas se ela pegar a moeda marcada e mostrar numa tentativa. Essa é a chance de um homem cumprir 8 profecias de que Jesus cumpriu. Aí ele foi adiante. Para finalizar, ele fez com 48 profecias. Nós descobrimos que a possibilidade de um único homem cumprir totalmente todas as 48 é 10 elevado a 157. 10 elevado a 157. Aí ele compara o seguinte: o número estimado de elétrons. Elétrons é uma das menores partículas. Só para vocês entenderem, ó, a matéria é formada por molécula. A molécula é formada por átomo. O átomo é formado por elétron e um núcleo que tem prótons e nêutrons. Então ele pega esse elétron, que é uma das menores partículas, hoje em dia tem uma menor, que é o quarto. Não é isso, você? Acho que é quarto, não é isso? É a menor partícula do universo, não é isso? Tem menor já? Então desculpa aí, pessoal. Então ele pega o elétron, ele fala assim, ó, o número estimado de elétrons no universo, ou seja, o número de todos os elétrons estimado de todo o universo é 10 elevado a 79. Isto é uma evidência de que Jesus não cumpriu as profecias por mero acidente. Não existe probabilidade. Não existe acaso, não tem como provar isso. Jesus cumpriu as 312 profecias pela ação de Deus. Pela ação de Deus. Você tem dúvida da Bíblia, então? Você duvida da Bíblia? A Bíblia é a verdade absoluta de Deus. A Bíblia é a verdade absoluta. Não existe nada mais verdadeiro do que a Bíblia. Não existe nada. Tem um texto que eu gosto muito, queridos. Está em Salmos 119, 105. Esse texto é tremendo. Ele é muito simples e todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que eu entendo quando eu leio esse texto? Eu entendo que a gente vive num mundo que está tudo escuro. Está tudo escuro, eu não consigo ver nada. Eu não sei para onde eu vou, não sei se eu vou para cá ou para cá. Mas aí, de repente, tem uma luzinha no chão apontando o caminho. Tem uma luzinha apontando o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela nos direciona exatamente no propósito que Deus tem para cada um de nós.
se de fato acreditamos na palavra de Deus. Eu dou um exemplo que o Marcelinho me ajudou, cara. Marcelinho Anderson, estava na casa dele esses dias, estava conversando, veio a palavra pedra de Roseta na minha cabeça. Quem sabe o que é pedra de Roseta aqui? Alguém sabe? Pedra de Roseta é a pedra mais famosa do mundo. Pedra mais famosa do mundo. A pedra de Roseta ela foi descoberta por um soldado de Napoleão quando ele invadiu o Egito. Em 1799. Sabe o que a pedra de Roseta permitiu? Ela despertou o interesse pela possibilidade de permitir traduzir a escrita hieróglifa do Egito Antigo. Na pedra de Roseta, você sabe o que é hieróglifo do Egito? São aqueles desenhos. Sabe aqueles desenhos do Egito? Tem aquele cara com a roupinha, tem um cachorro, tem um não sei o que, tem um não sei o que lá. É aquela coisa escrita. Egito Antigo, tá ligado? E aí nessa pedra tinha a tradução. Tem a tradução desse Egito, dessa escrita, para uma outra escrita, para uma, acho que para o grego no final. Tinha 3. Eles acharam e ajudou a entender melhor o que era aquilo que estava escrito no Egito Antigo. Essa pedra de Roseta está sabendo estar no museu na Inglaterra. Eu tive a possibilidade de conhecer. Foi muito legal. Muito bacana. Quem puder, aí veja. Nós falamos dessa pedra de Roseta por quê? Partiu? Falo dessa pedra por quê? Queridos, a Bíblia, sem o Espírito Santo, é como se fosse um monte de desenho, você não consegue entender nada. Você vai ler a Bíblia, você não sabe o que é, se é para você, se é para você ir para lá, se é para você ir para cá. Mas o Espírito Santo é como se fosse essa pedra de Roseta, direcionando os textos e a palavra para você. Ele consegue traduzir. E eu vou dar o último exemplo aqui que vocês vão ver. Como que quem não tem, quem está lendo a Bíblia sem o Senhor, não consegue entender. Não consegue discernir as coisas. O Senhor vai mostrando, o Senhor vai guiando, à medida que você vai buscando mais ao Senhor. Conhecendo a palavra, nos aproximamos do nosso Deus. Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E tem uma outra versão que eu gosto. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. A tradução da Bíblia, o discernimento da palavra, a clareza é para aqueles que reverenciam o Senhor, que o respeitam ao máximo, que entendem que essa palavra é absoluta, que entendem que essa palavra é o pão que nos alimenta, é a fonte a jorrar do Senhor na nossa vida. Quem quer conhecer os segredos do Senhor? Queridos, conhecer o Senhor não tem nada melhor do que isso. Salmo 66:2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, declara o Senhor. Mas a este eu estimo. A quem Deus estima? Ao humilde e contrito de espírito e aquele que treme diante da minha palavra. Isaías, falei Salmos? Isaías 66:2. Sorry. A este eu estimo, a este eu valorizo. O Senhor falando. Aquele humilde, contido de espírito e que teme da minha palavra, que respeita a palavra do Senhor, que obedece a palavra do Senhor. Independente se é aquilo que quer ou não quer, obedece a palavra do Senhor. Isaías 26:8. Andando nos caminhos dos seus mandamentos, esperamos o Senhor. O que mais desejamos é glorificar o seu nome. Durante a noite eu busco o Senhor de toda a minha alma. E logo cedo o meu espírito anseia pelo Senhor.
anseia pelo Senhor. Aonde encontramos o Senhor? Na sua palavra. Vamos encontrar na vida dos irmãos também. Vamos encontrar na direção do Espírito Santo. Mas encontramos o Senhor na sua palavra. Você anseia o Senhor? Busca o Senhor? Você acorda de manhã com vontade de estar com o Senhor? Você busca o Senhor à noite de toda a sua alma? E são reflexões, queridos, para mim e para você. Para nós. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará seus passos e você andará pelo caminho certo. E você andará pelo caminho certo. Como é que a gente vai andar? Colocando Deus em primeiro lugar. Colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Buscando a Ele. Procurando ouvir o que Ele tem a falar sobre os meus próximos passos, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu emprego, sobre o meu irmão, sobre tudo. Queridos, até onde iremos para estar com o Senhor? Até onde eu estou disposto a ir? Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Senhor, a sua palavra, as suas regras, seus mandamentos, são esse tesouro para você? São esse tesouro. Eu quero vender tudo, eu quero esse tesouro para mim. Buscar esse tesouro. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Até onde iremos para estar com o Senhor? O que estamos dispostos a fazer para conhecer o Senhor? Estamos dispostos a obedecer o que o Senhor está nos falando? Eu quero me gastar pelo Senhor. Eu quero virar a noite de madrugada. Eu quero acordar cedo de manhã. Quero ansiar por Ele totalmente. Termino com um exemplo nessa parte, de Maria. Lucas 10, 39. Um pouco final, 41. A gente já sabe o contexto de Marta e Maria. Jesus fala: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Ninguém pode tirar isso de Maria, porque ela descobriu a única coisa que vale a pena ficar preocupado. O que Maria estava fazendo? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. Ela estava sentada aos pés de Jesus, totalmente submissa, humilhada, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo tudo o que Jesus estava falando. Queridos, só existe uma coisa que a gente deveria ficar ansioso
Só tem uma coisa que deveria deixar a gente ansioso, preocupado, ansioso. É buscar o Senhor. Ter tempo com Ele. Correr para casa às vezes para orar. Para fechar a porta. Ficar quieto e orar. Estar na presença do Senhor. Ligar para um amigo. Amigo, você anima a orar comigo hoje? Você anima a vir em casa, a gente pega uma pizza, a gente ora um pouquinho, cara. A gente lê um pouquinho da palavra. Isso deveria deixar a gente ansioso. É a única ansiedade que o Senhor permite. Única ansiedade. Ansiedade para estar com Ele. Ansiedade para estar em Tua presença. Para se prostrar aos pés do Senhor. Queridos, o que eu tinha para falar da palavra é isso. Agora vamos falar da lança. A lança da oração. A lança da oração vai ser curtinha. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5:17. Permaneçam sempre em oração. Colossenses 4:2. Não se cansem de orar. Perseverem nisso. Estejam vigilantes e lembrem-se de ser gratos. Queridos, existe uma palavra que vem junto com a oração. Qual que é? Quase. Existe uma palavra importante com a oração. Eu li aqui agora todos os textos. Vai ter que ter, mas não é essa palavra que eu quero. Perseverar. Não existe orar uma vez por uma coisa. Não existe isso. Não existe assim, olha, pai, está abençoado. Não deu certo, acabou. Não existe. Oração é perseverar. Oração nunca vem junto com outra palavra. A palavra oração só é completa quando vem junto com perseverar. Não se cansem de orar. Permaneçam sempre em oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões. O que está falando? Perseverar. Não parar de orar. Orar em todo o tempo. Não cansem de orar. Não desanimem. Não desanima. É o que o Senhor está falando sempre aqui para a gente. Através da oração, nós estamos sempre conectados com Deus. A gente pode orar em qualquer lugar. Hoje a gente tem acesso direto ao Senhor. Se eu estou no trabalho, se eu estou no meu carro, se eu quero um tempinho, eu estou orando. Orando no Espírito, orando quietinho, dentro de mim. Concorda comigo? Se eu estou com uma dificuldade no trabalho, eu posso parar tudo e orar. Ali. E o Senhor ouvir a minha oração. Colocar diante de Deus, eu estou em casa com uma situação, eu não posso orar. Eu estou no carro, eu estou em qualquer lugar. E eu estou orando, estou dando graças ao Senhor. Estou pedindo fé, estou pedindo ajuda, estou pedindo socorro, estou estendendo a mão, Senhor, me ajuda aqui. Está difícil, eu não sei como fazer, eu não sei como lidar com essa situação. Eu estou preocupado. Me ajuda, Senhor. Todo o tempo a gente pode orar. Tiago 5,17. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Falamos de Elias, tá? Ele orou com insistência. Ele insistiu. Ele não desistiu. Ele orou e não choveu. Não choveu sobre a terra. Para finalizar a oração, queridos, e é isso que eu quero deixar para vocês. Lucas 18, 1-8. A história do juiz iníquo. Jesus contou a seus discípulos a seguinte parábola, preste atenção, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre.
e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, ele não quis atendê-la. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a fazê-los esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, o Filho do Homem encontrará fé na terra? Queridos, essa parábola é para orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Essa é a lança que nós temos. Essa é uma arma. Aqui você destrói o inimigo. Destrói a ação do inimigo na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Toda a intenção que ele tem, nós vamos vencer como? Orando. Orando. Não importa onde estejamos, né? Para finalizar, queridos, tem um detalhezinho que eu quero falar sobre a direção do Espírito Santo. A gente já leu o texto de Romanos 8,14. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos, são filhos de Deus. Quem lembra? Foi a primeira pregação nossa, eu falei um pouquinho sobre maturidade. Então eu já adianto que todos nós, filhos maduros, devemos andar debaixo da direção do Espírito Santo. É a habilidade suprema que eu estava falando com vocês. Na direção do Espírito, a gente sabe exatamente o que deve fazer naquela ocasião, naquele momento. O Espírito Santo é uma arma. A gente sabe que existem os dons espirituais, né? O Espírito Santo derrama seus dons espirituais na igreja. São 9 dons, todo mundo sabe, né? São armas que o Senhor usa, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, cura, operação de milagres, dom de línguas, interpretação de línguas. Eu acho que são isso. Talvez eu tenha errado algum aí. Isso, né? Visão não. Temos essas armas. E Paulo nos alerta em 1 Coríntios 12, devemos buscar com zelo os melhores dons. Depende de busca. Os dons espirituais dependem de busca. Devemos buscar com zelo os melhores dons. Mas o que eu quero ressaltar não são os dons. Eu quero ressaltar a liderança do Espírito Santo. Somos liderados, direcionados, conduzidos através da voz de Deus, voz do Espírito Santo. Afinal, Deus fala conosco? Vocês acreditam que Deus fala com você? Você ouve o Senhor falando com você hoje? Amém. Hebreus 12, 25. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos se nós rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Deus fala conosco. O Senhor fala contigo. Salmos 28,
A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. O salmista está pedindo para o Senhor não parar de falar com ele. O Senhor não deixa de dar a sua direção para a minha vida. Porque se o Senhor parar de falar, eu vou morrer. Eu não vou saber o que eu devo fazer. Como Deus fala? Querido, Deus fala de várias formas conosco. A gente já sabe. O Senhor fala através da Bíblia. Através da palavra o Senhor fala conosco. Fala, não é isso? Efésios 4, 11, 13. Não. 2 Timóteo 3, 16. Desculpa. Texto que o Mário falou conosco ano passado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Toda a palavra de Deus ela é inspirada por Ele e fala conosco. Nos ensina, nos direciona, nos repreende, nos exorta, nos corrige, a fim de tornarmos perfeitos, sermos tratados pelo Senhor. Mas o Senhor pode falar através de um irmão, não pode? O Senhor pode falar conosco através de um irmão também. Deus pode dar uma palavra para a nossa vida por um irmão, e o irmão vir falar conosco. Vou deixar aqui só o texto 2 Pedro 1,20. Acima de tudo, porém, lembre-se disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. O Senhor fala conosco, dá profecias, e a gente não pode deixar de ouvi-las. O Senhor fala conosco através de sonhos também, não fala? Sonhos, visões, né? O Senhor fala conosco dessa forma. Em Jó 33,15 ele fala, ó, ele se revela em sonhos e visões durante a noite, quando os homens estão dormindo profundamente em suas camas. O Senhor também fala conosco através da paz. O Senhor usa a paz dele para nos direcionar. Está aqui o texto, Colossenses 3,15. E que a paz de Cristo dirija vocês. E que a paz que Cristo dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruem uns aos outros com toda a sabedoria. Mas o que eu quero deixar é que a paz de Cristo nos direciona. Quando temos paz, a gente vai. Se eu tiver paz, eu vou fazer isso aqui. Se eu não tiver paz, eu recuo, não vou fazer isso aqui. O Senhor traz paz ao nosso coração. Amém? Mas, querido, existe uma coisinha que a gente precisa, que eu gostaria que nós prestássemos mais atenção, que é uma voz. Existe uma voz única que a gente precisa reconhecer. A voz do Espírito Santo falando com você. Você precisa aprender a ouvir essa voz para ser usado pelo Senhor mais intensamente. João 14, 26. Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus falando, hein? Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo ensinará. 1 João 2,26.
Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. O Espírito Santo nos direciona. Pois todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Todo o que é guiado pelo Espírito de Deus. Como é que é essa voz, queridos? Alguém já ouviu a voz do Espírito Santo? Muitas vezes é uma impressão do coração. Às vezes é uma impressão que o Senhor coloca sobre algo. Ele te direciona para alguma coisa. Ele coloca uma impressão, um aperto, uma percepção de algo. Que às vezes você acha que é você mesmo, falando com você. Mas a gente precisa aprender a discernir se é do Espírito Santo. Deus às vezes bota uma atenção diferente. Faz você prestar atenção num irmão, num detalhe, numa coisa que você às vezes não estava olhando. Exemplos do dia a dia. Por exemplo, quando a gente peca, o que o Espírito Santo faz? Te incomoda. O Espírito Santo está lá, te incomodando. Não é você que está sendo incomodado porque você é bonzinho. Não, o Espírito Santo está incomodado com aquele pecado. O Espírito Santo que está em você, ele está te incomodando, ele está falando com você. Ele está falando. Confessa. Abre. Abre. Não é você, é o Espírito Santo. Quando você quer pedir perdão ao irmão, você está sem jeito. Aquela coisa, eu tenho que pedir, será? Na minha cabeça. É o Espírito Santo. Não é você. O Espírito Santo está te conduzindo você a se arrepender, a se humilhar. Ninguém quer se humilhar de vontade própria. Aquela dificuldade para ser generoso. Se eu falo com você, doa um pouquinho mais, você, não, já doei muito uma outra vez, sou muito generoso. O Espírito Santo está falando, cara, ajuda mais. Não é você. Às vezes o Espírito Santo coloca no seu coração. Para você ajudar um pouco mais o irmão, olhar para o irmão, ser generoso. E um monte de coisas, queridos, que o Espírito Santo nos direciona. Tem um texto muito precioso, que é o de João 10, versículo 2. Olha essa analogia que o Senhor faz. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. O Senhor fala com as suas ovelhas. Amém? Se somos ovelhas do Senhor, nós reconhecemos a sua voz. Mas a gente não reconhece voz estranha. Voz estranha não mexe com as ovelhas. Concorda comigo? Está aqui o texto. Isaías 30, 21. Olha o que Isaías escreve aqui. Textinho. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. O Senhor sempre fala
qual o caminho certo. Muitas vezes é um caminho de humilhação. Muitas vezes é um caminho que você não quer fazer, não quer passar. Mas ali é o caminho de Deus para você, para crescimento, amadurecimento e servir ao Senhor. Muitas vezes o Senhor fala com o seu coração, abraça o irmão. Às vezes você está olhando a irmã ali, caramba, dá vontade de abraçar aquela irmã, maneira do dia a dia. Quem tu acha que é isso? É o Espírito Santo. Espírito Santo, fala no teu coração. Fala uma palavra, vê se está do lado, você está de alguém no ônibus ali. Aí fala de Jesus. Fala de Jesus. Você acha que é você querendo falar de Jesus? É o Espírito Santo falando para você falar de Jesus para aquela pessoa. Eles dão um testemunho estranho, mas aconteceu comigo. Eu estava correndo, treinando, no mirante ali perto de casa, e aí tinham pessoas limpando, alguns garis ali. Alguns garis limpando a rua. Tinha um monte, uns 10. Mas eu olho para uma mulher, gari, e o senhor fala comigo. Pega tudo que você tem na carteira, dá para ela. Aí eu falei, ué, estranho. Segui correndo. Correndo, voltei. Quando eu encontro ela de novo, aquele sentimento. Aquele sentimento em mim. Aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer. Toda vez que eu via aquela mulher, era só aquela mulher. Tinha um monte de pessoas, mas era só aquela pessoa. Aí eu falei, sério, senhor? É isso? Eu parei de correr, fui no carro, minha carteira não estava no carro. Eu fui para casa, eu não fiz nada. Não fiz nada. Ficou sem receber. Passou um mês mais ou menos, sei lá, 1 ou 2 meses. Eu fui correndo durante de novo. Correndo durante. Estou correndo. Eu vejo a mesma mulher. E na hora, pega tudo que você tem na carteira e dá para ela. Aí eu falei, eu estou ficando doido, não é possível. Tinha outras pessoas, eu reconheci a mulher. Eu vi ela uma vez aí, correndo. E de novo, pessoal, pega tudo que você tem. Dessa vez eu estava com a carteira no carro. Rapaz, eu terminei de correr, peguei, entrei no carro, peguei a carteira e falei, Senhor, mas se eu entregar dinheiro para essa mulher e ela não falar nada, eu vou ficar chateado. Eu quero entender por que você está mandando eu dar o dinheiro para ela. Rapaz, eu fui, encontrei, parei do lado dela no carro e falei, menina, olha só, o senhor mandar entregar isso aqui para você. Na hora ela pulou e falou, meu Deus, você quer? Obrigado e tal. Isso aqui, ela falou, eu vou conseguir ajudar a igreja a pagar o aluguel da onde eu moro. Estava atrasado e consegui pagar. Tem um menino na minha rua que está precisando de ajuda, eu vou ajudar ele também. E o que sobrar eu fico para mim. Olha o coração dessa mulher. Olha o coração. Uma gari. Gari. Limpando ali. Só o Espírito Santo, queridos, poderia fazer isso. Não era porque eu queria ajudar. Não conhecia a história daquela mulher. Não sabia nada dela. Vi, o Espírito Santo tocou no meu coração. Queridos, quantas vezes o Espírito Santo está tocando no teu coração e você não está ouvindo? Fala isso por mim. Várias vezes eu ouço e falo, não vou fazer não, estou com vergonha. Fazer isso. Vou fazer não, deixa quieto. Estou com vergonha disso. Queridos, eu falo para vocês, o Espírito Santo fala com vocês. E Ele quer usar cada um deles nas diversas áreas da vida para abençoar outras pessoas, para ajudar, para ser generoso, para servir, para proclamar o Evangelho. É essa habilidade suprema. Você quer ser um mestre do Kung Fu ou não quer? Queridos, eu encerro com o exemplo de Filipe, que é mais ou menos isso que aconteceu com ele. Está em Atos 8, 26.
Atos 8, 26. Mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse, um anjo apareceu a Filipe e fala para ele, vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Então aparece um anjo e fala isso para ele. Não fala o motivo. Por quê? Não sei. O anjo só fala, vai para o sul, para a estrada de Jerusalém com o deserto de Gaza. Ele fez assim e lá estava. Descendo pela estrada, um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sob as ordens da rainha Candace. Então Filipe faz o que o Espírito Santo sabia, sem saber o que estava lá. Ele para lá, provavelmente perdido, sem saber, ele está vendo uma carruagem passar. Nessa carruagem está uma das pessoas mais importantes da Etiópia, o tesoureiro da rainha. Beleza. O que o tesoureiro tinha feito? Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Esse tesoureiro tinha ido adorar a Deus. E agora estava voltando na sua carruagem. E estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe, avance e acompanhe a carruagem. Vocês acham que foi uma voz audível? Eu acredito que não, mas aqui é suposição. Tá? O Espírito Santo toca no coração de Filipe. Vai perto dessa carruagem. Filipe sente, ele vê a carruagem. A carruagem tem uma coisa a ver. Está incomodado no espírito. Chega perto da carruagem. Filipe chega perto da carruagem, sabe o que acontece? Ele ouve um texto que ele reconhece, o profeta Isaías. Ele vê que tem uma pessoa lendo o profeta Isaías na carruagem. Aí ele, opa, já pescou. Ele já entendeu, tem alguma coisa aqui. Filipe correu, ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, e aí ele vai entrar. Perguntou, o senhor entende o que está lendo? Olha o que o eunuco fala. Como eu posso entender se não há ninguém para me explicar? Ele não tem a pedra de Roseta, que eu falei para vocês. Aquele eunuco não consegue entender o que está lendo. Porque não foi revelado para ele ainda. Não tem o Espírito Santo. Filipe foi lá, mandado pelo Espírito Santo, para revelar a palavra de Deus para aquele eunuco. Filipe entra no carro, começa a falar do Senhor. Ele convidou Filipe a subir na carruagem, a sentar-se ao lado. O eunuco pergunta, diga-me, por favor, de quem o profeta estava falando. A respeito de si ou de outro. Então Filipe começa com esta mesma passagem da Escritura e explicou a ele a boa nova da salvação em Jesus. Enquanto viajavam, olha aqui, chegaram a um lugar onde tinha o quê? Água. Eles chegaram a um lugar que tinha água. O eunuco disse, veja, aqui tem água. Por que eu não posso ser batizado? Filipe disse, você pode. Se o Senhor crê de todo o seu coração. E o eunuco disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele parou o carro. Os dois desceram para dentro da água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe. Filipe sumiu. Olha a ação do Espírito Santo, gente. Quem que conduz as coisas? Quem que é essa habilidade suprema? Que faz as coisas acontecerem? Mestre Kung Fu, tetrajadado ele foi. Amém, queridos.